Durante muito tempo, eu acreditei que amar era sinônimo de aceitar tudo. Aceitar o silêncio, aceitar a ausência, aceitar até a dor que vinha disfarçada de cuidado. Eu pensava, de forma ingênua, que se eu sorrisse o suficiente, se eu me esforçasse um pouco mais, ele voltaria a olhar para mim como olhava antes. Mas a verdade que eu demorei a entender é que aquele antes já não existia. Ele tinha ficado perdido num tempo que nunca mais voltaria. Os dias começaram a pesar de uma forma diferente. Não era o cansaço do trabalho ou da rotina, era o peso do medo constante, a sensação sufocante de nunca ser o bastante. O olhar dele já não me encontrava. Atravessava-me como se eu fosse invisível. As palavras, que um dia foram carinho, transformaram-se em críticas veladas, em silêncios que gritavam desinteresse. E o amor, aquele mesmo amor que me fez sonhar e construir castelos no ar, passou a ser a principal fonte da minha dor. Lembro-me do som distante de um relógio a marcar o tempo, um tempo que parecia estar a escorrer por entre os meus dedos, levando consigo pedaços de mim. Fui desaparecendo aos poucos, sem que ninguém notasse. Deixei de rir alto, porque o meu riso parecia incomodar. Deixei de me arrumar, porque já não havia para quem. Deixei simplesmente de existir para mim mesma. O mais assustador é que ninguém ao meu redor percebia o meu naufrágio. Eu tornei-me uma especialista em sorrir para as fotos, em responder "está tudo bem" com a voz mais convincente que conseguia, enquanto por dentro o meu mundo desmoronava. Até que um dia o inevitável aconteceu. O corpo falou o que a boca calava. A minha alma gritou por socorro. E o espelho, aquele objeto que eu passei a evitar com todas as minhas forças, confrontou-me. Ele mostrou-me o reflexo de alguém que eu já não reconhecia. Uma estranha com olhos tristes e um vazio na alma. Foi nesse exato momento, naquele confronto doloroso com a minha própria imagem, que a mudança começou a germinar. Naquela manhã, o café esfriou na chávena, intocado. O silêncio da casa, que antes me oprimia, agora parecia gritar a verdade que eu sempre ignorei. Ele saiu, como fazia tantas vezes, sem dizer uma palavra, sem um olhar de despedida. E pela primeira vez em muito tempo, eu não fui atrás. Eu não senti aquele impulso desesperado de o segurar, de pedir que ficasse. Fiquei ali, parada, a olhar para a porta fechada, e uma epifania atingiu-me. Aquela porta era a metáfora perfeita da minha vida. Portas que se fechavam à minha frente, e eu, pacientemente, ficava à espera que alguém decidisse voltar e abri-las para mim. Mas a verdade é que ninguém volta quando já decidiu partir. Sentei-me no chão frio da cozinha e chorei. Mas não foi um choro de desespero ou de perda. Foi um choro diferente, um choro de libertação. Como se cada lágrima lavasse anos de poeira e dor acumulada. Depois daquele momento de catarse, levantei-me. Peguei numa mala pequena, quase vazia. Não levei quase nada de material. Levei apenas o essencial. O meu perfume favorito, aquele que ele dizia ser forte demais. Um livro velho que me lembrava quem eu era e uma dose imensa de coragem, muita coragem. Saí de casa sem deixar um bilhete, sem dar qualquer explicação. E quando a porta bateu atrás de mim, senti algo a fechar-se também dentro do meu peito. Mas desta vez, não doeu. Foi um fechar de ciclo. Foi leve. O vento tocou-me no rosto como um afago e pela primeira vez em anos eu senti-me verdadeiramente viva. Não por causa dele, não por causa de ninguém, mas por mim. Hoje, fazem 2 anos desde aquele dia. Quando olho para trás, para a mulher que eu era, não vejo fracasso. Vejo uma coragem imensa. A coragem de sair de um amor que me diminuía, que me apagava, a coragem de deixar de esperar por alguém e, finalmente, começar a esperar por mim. Reaprender a viver foi um processo. Reaprendi a gostar do silêncio, mas desta vez, o silêncio da paz interior. Reaprendi a olhar-me no espelho e a gostar do que via. Voltei a rir alto, a usar o meu perfume, a ser eu mesma sem pedir desculpa. Porque no dia em que eu decidi escolher-me, não foi ele que perdeu, fui eu que me encontrei. E talvez este seja o maior e mais verdadeiro tipo de amor que existe. Aquele que nasce quando a gente para de procurar alguém para nos completar e começa a amar-se o suficiente para nunca mais se diminuir por ninguém. Se esta história ressoou contigo, partilha-a com alguém que precise de a ouvir.
E não te esqueças de te inscrever no canal para mais reflexões como esta. Obrigada por me ouvires.